Olá pessoal, aqui é o professor Jorge. Vamos continuar com o nosso curso de QGIS, voltado mais ao processamento de imagens. Então nós estamos com a imagem aqui de um índice de vegetação, que eu fiz dessa área que a gente está trabalhando aqui. A gente vai ter aula específica só sobre índice de vegetação mais adiante, mas aqui eu ainda quero continuar na fase de demonstração de operações que nós podemos fazer com a camada raster, depois nós podemos utilizar ela mais nos outros processamentos e vocês podem utilizar nos seus trabalhos específicos. Então nós vamos fazer aqui agora um reclassificar por tabela. Nós vamos menu processar, caixa de ferramentas, nós vamos procurar aqui o comando reclassificar por tabela. Reclassificar por tabela. Quando você dá um duplo clique nele, ele pergunta qual é a camada que eu quero reclassificar, é o NDVI. E aí, a banda 1, e aqui a tabela de reclassificação, aqui que está o detalhe, tá? Aqui em tabela de reclassificação, você vai justamente clicar nos três pontinhos aqui, adicionar linha. Vou adicionar 5 linhas, porque eu vou fazer a classificação igual está aqui o NDVI. Então, de menos 9999 até 0.2 vai ser 1, classe 1. De 0.2 a 0.4, classe 2. 0.3, 0.4 a 0.6, classe 3. De 0.6 a 0.8, classe 4. E de 0.8, e aqui eu coloco também igual lá no início 999, ao infinito, eu vou ser a classe 5. E eu dou um OK. Então esse aqui é o detalhe importante, é você montar as classes aqui em função disso daí, porque agora ele vai reprojetar para nós essa mesma camada raster, só que em vez de eu ter esse valor aqui, eu vou ter um valor único, 1, 2, 3 e 4, 5 para cada uma dessas classes. Então aqui eu vou dar um OK, aqui eu não vou salvar, vou só executar, tá bom? Dá um executar aqui para vocês verem. Pronto, ele reclassificou de 1 a 5 a nossa área. Tá? Se eu colocar um red, yellow, green aqui, duplo clique, banda simples, falsa cor, eu posso colocar método exato aqui, tá? Mantendo o mesmo padrão de cor, eu vou ter uma imagem muito similar, ó, né? Um pouquinho de diferença só na tonalidade dos verdes aqui, tá? É porque aqui ele classificou só até 0.8, né? Aqui vou utilizar aqui o método real, aplicar mínimo e máximo, que é o 0.85. Vamos começar de novo aqui. 0.8, 0.6, 0.4 e aqui é tudo que for menor do que 0.2. Aplicar, OK. Então aí agora a gente vai ter o reclassificado exatamente igual, tá vendo? Exatamente igual, é porque aqui estava um pouquinho diferente a classificação. Então 0.6 até 0.8. Então, o que eu quero? Muitas vezes a gente faz isso, sabe para quê? Para calcular a área da classe. Qual que é a quantidade de hectares que eu tenho na classe 0.2, na classe 0.4, na classe TV? Então, aí eu utilizo outro comando aqui, muito fácil agora, como eu tenho o raster reclassificado, r.report. r.report. Do GRASS. Duplo clique. Ele vai abrir o comando. Abriu aqui. Qual que é a camada que eu quero fazer? Você vai selecionar a camada que eu quero é o raster reclassificado, OK, só esse. E aqui é o detalhe importante, presta atenção, aqui a unidade que vai sair o dado, o valor da hectare, a área em hectares, que é o que a gente quer aqui no Brasil, eu tenho que mudar do ME para H, aqui tem que sair em H, tá bom? E aqui agora eu vou só executar, né? Eu vou salvar no arquivo aqui, lá na minha pasta, porque ele gera um arquivo de saída, eu vou salvar aqui no download, vou colocar aqui a área NDVI, salvar, executar. Então ele gera um arquivo de saída, tá? Tipo TXT, que aí ele está calculando, né, a área toda para isso aí. Você vê que ele não saiu nada aqui, mas eu vou pegar o arquivo aqui e vou abrir o TXT para vocês verem aqui que ele executou, tá? Então ele vai abrir a área aqui. Então ele abriu aqui a área NDVI. Eu vou colocar do lado aqui para vocês verem, né, vocês conseguirem enxergar o que tem aqui e entender. Tá? Então aqui ele tem, por exemplo, a classe 1. Tem 174 hectares. Essa aqui 3.9, que é a classe 4. A classe 4, 304. A classe 3, que é o amarelinho, tem 800 hectares. A classe 2 tem 1.174 hectares. E a classe 5 tem 11 hectares. Aí tem um no data aqui que não, pixels que ele não conseguiu definir. Tá? Então esse daqui eu tenho aqui, eu consigo vir aqui agora, ó, nessa camada do NDVI, por exemplo, e posso colocar aqui, ó,
Eu vou colocar o valor na minha segunda janela aqui. Então, nós calculamos para classe 1, que é essa menor aqui, a classe 1 teve 174, aproximadamente 174,11 hectares. Então, a classe 2, né, que é do 0,20 ao 0,40, a classe 2 teve 1.174,26 hectares, né, maior área aí. A classe 3 teve 800 hectares, 800,45 hectares. A classe 4, ela teve 304,09 hectares. E a classe 5, que é maior do que 0,8, que é o valor do NDVI, tivemos apenas 11,76 hectares. Então isso é muito importante na hora que você vai apresentar ao produtor. Importante que na legenda, né, tenha esses valores aqui, isso é algo importante para nós. Então nós aprendemos aqui a reclassificar, né, o mapa e aprendemos a calcular a área, né, de cada uma dessas classes. Outra atividade importante que a gente usa muito é retirar os dados da camada raster, é extrair dados da camada raster. Eu posso vetorizar, como a gente já viu em outro vídeo, mas eu posso criar uma grade e reamostrar essa grade. Então, esse NDVI, essa imagem, duplo clique, aqui informação, ela está com um pixel aqui, ó, de aproximadamente, ó, você veja aqui 87, tá? Então, eu vou fazer uma grade similar a essa daqui. Como é que eu faço? Vou copiar esse 87 aqui, vou vir aqui em camada, ó, em vetor, investigar, criar grade. Vou criar do tipo polígono, retângulo aqui, onde o espaçamento horizontal vai ter aquele valor que eu copiei lá, tá? E o espaçamento vertical, vou pegar ele aqui de novo, vai ser esse 87 aqui também. E aí eu coloco aqui. Vai ficar exatamente igual, você poderia fazer de outro formato, tá? Então eu vou criar uma grade similar a essa daqui. A extensão da grade é justamente o NDVI, eu vou utilizar o NDVI como base, tá? Vai ficar igual. E eu vou pedir para ele executar. Então ele está criando uma grade com exatamente a mesma quantidade de pixels, né? Ele vai reprojetar aqui em cima aqui. Então eu criei uma grade e agora com essa grade, que poderia ser um arquivo de pontos, eu criei do tipo polígono, poderia ser de pontos também, tá? Teria o mesmo espaçamento, mesma finalidade. E aí eu vou extrair os dados agora para essa camada. Poderia, como disse, ter feito a vetorização por meio do pixel e teria o mesmo resultado. Estou mostrando aqui uma nova forma de extrair os valores do raster, tá? Já vou fechar, ele já fez aqui, a grade está aqui, você vê que ela está projetando aqui. Eu vou só aproximar de um cantinho aqui, para vocês verem, né? Então veja que ela está exatamente o tamanho do pixel aqui, ó, certinho, tá? Em função, tá? Ficou preciso aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou extrair por meio do comando estatísticas zonais. Estatísticas zonais. Tá aqui na caixa de ferramentas, estatísticas zonais. Vou tirar o dado para a grade. Qual que é o dado que eu quero tirar? O NDVI. Poderia ser o raster também. Daria no mesmo. Vou colocar o prefixo que eu quero, o NDVI. Aqui eu tenho a vantagem, né? Lá quando eu uso o comando pixel, ele só transforma o valor que está lá. Aqui eu tenho a função de fazer estatísticas, né? Então eu posso calcular outras estatísticas, como vocês estão vendo, que é a variância, variabilidade, minoria, máximo, intervalo, mínimo, desvio padrão, mediano. Vou deixar só a média aqui, tá? Ok? Também não vou salvar, vou só executar. Aqui talvez vai demorar um pouquinho. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o dado dessa camada de NDVI e vai colocar nessa grade. Devia ter recortado, né? Como é uma camada grande, ele vai demorar um pouco para fazer o processamento. Está aqui, como vocês podem ver. Tá? Então, na hora que ele terminar o processamento, eu retorno, vou dar um corte aqui no vídeo, e aí eu retorno na hora que ele terminar. Olá, retornamos aqui com o final do processamento, né? Viu que ele terminou aqui o processamento, e ele gerou uma camada chamada estatística zonais. Então, está ela aqui. Então, vou desabilitar as outras aqui. Deixar só ela. Então tá aqui. Se eu pegar a ferramenta, né, de identificação, clicar em algum pixel desse aqui, ele vai abrir a informação do que tem nesse pixel aqui. Então aparece aqui, ó. Vou fechar essa camada de cima. Então ele tem aqui, vou abrir mais um pouquinho para vocês identificarem. Então o que ele tem ali? O ID,
tem as coordenadas, né? Ele coloca as coordenadas dos 4 vértices aqui, tá? E aqui está o valor do NDVI, a média do NDVI, nessa região aqui desse pixel é de 0,64. Então é isso que tem aqui disponível, é assim que funciona a estatística do anal. E aqui a gente termina os vídeos com as operações da camada raster, e algumas outras ficaram lá na apostila para vocês consultarem depois, caso seja necessário. Tchau, espero vocês no próximo vídeo.